Saudações, fã do horror! Bem-vindo a mais um episódio do Trash Modernizado e hoje nós seremos os hosts de um episódio sobre os hosts do horror, os apresentadores do horror. Eu sei que tem fã do horror aí do outro lado da tela do YouTube que pediu esse tema e estamos ouvindo o clamor popular. Clamor das trevas. O clamor das trevas e trazendo para você esse episódio especial, trazendo os apresentadores do horror, tanto de rádio, TV, cinema, quadrinhos. Quer conhecê-los? Quer lembrá-los? Logo depois da vinheta, mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça também de ativar aquela notificação marota, que nós, os hosts, estaremos de volta daqui a pouco. Somos hosts. Somos, sim. Fã do horror, ele praticamente evocou esse tema, né? Das profundezas. Ritual aí. Das profundezas. E acho que é muito tá muito ligado ao terror, né? Essa ideia de ter um apresentador, de ter um host comentando e dando um pano de fundo, né? Pro espectador, ou pro leitor, ou pro ouvinte, ou o que quer que seja, contextualizando um pouco ali a história e é meio que uma tradição, né? Uma tradição. Não sei se tem isso em outros gêneros. Acho que não. Talvez na comédia, algo parecido com isso. Não consigo lembrar de nada, né? Na ficção científica, embora tenha um pouco nos quadrinhos da ficção científica. Na TV também, né? Na TV também, né? Além da imaginação e tal. Mas é mais nesse sentido de histórias do gênero fantástico, né? Uma coisa mais do gênero fantástico. Perfeito. Esse gênero é fantástico. É fantástico. É um gênero melhor fantástico. Definição. E é uma tradição que começou no rádio, né? Começou no rádio. Uma tradição oral. Tradição oral dos anos 30, ali entre os anos 30 e o comecinho dos anos 50. Época de bem, a família se juntava em torno do rádio, ligava lá, ficava ouvindo. O pai com seu charuto. Exatamente. Seu chinelo, a mãe, hobby de xadrez. Tricô. A mãe Tricotando, né? A mãe tinha feito os afazeres de casa, sim. Os filhos tinham voltado da escola. A torta de maçã. Torta de maçã. Eles ficavam todos sentados em volta do rádio, como fizeram durante muito tempo em volta da TV ali também. Sim. E isso começou no rádio com os radiodramas, né? Que eram aquelas... As novelas. Radionovelas, né? Que tinha Radionovelas. muitas... Eles faziam todos os gêneros, praticamente. E aí os gêneros de suspense e policial tinha essa figura do cara que apresentava e conectava, porque muitos eram divididos em capítulos, né? Que passavam, cada programa tinha um capítulo. E esse apresentador, ele conectava as duas, fazia tipo um recapitula ali, que foi onde foi criado Sombra, né? Que é um personagem incrível que tem até hoje, que o Orson Welles foi a voz do Sombra durante um tempo, apresentou. E ele sabe o mal que há no coração dos homens. O Sombra sabe. O Sombra sabe. Aí entra a risada. Orson Welles fez A Guerra dos Mundos, né? Sim, foi um audiodrama que ele optou por fazer quase como se fosse um documentário ali. Pode crer. No rádio, que criou todo aquele caos lá quando foi isso? Foi anos 30, né? 30 e pouco. Exatamente. Criou todo aquele caos ali pra quem ligou o rádio na hora e perdeu o começo, né? Pegou só aquela dramatização de como se estivesse rolando mesmo uma invasão alienígena. Que era um episódio especial de Halloween, né? Episódio especial de Halloween. Ele tava relendo Guerra dos Mundos de Orson Welles. Adaptando a H.G. Wells. Orson Welles, H.G. Wells. Eles são primo distante. Eles não são, né, parentes, né? A pessoa confunde. Não tem mais criatividade nesse sobrenome, né, gente? Wells, né? E aí, legal, bacana, começou nesse contexto aí. E aí depois a EC Comics, ali no comecinho dos anos 50, com o Tales from the Crypt, Vault of Horror e Haunt of Fear, eles criaram apresentadores para as histórias ali, que era o Guardião da... Quando saiu aqui nos anos 90 pela editora Record, eles traduziram como o Guardião da Cripta, o Zelador da Câmara e a Bruxa Velha, né? Cada um fazia introduzia as histórias nessas HQs de terror da EC Comics. E isso virou uma tradição gigante assim nos quadrinhos de terror, tipo antologia, né? E aí que depois foi repassado para os cinemas nas antologias da Amicus, né? A gente até comentou aqui, tem um episódio especial sobre antologias também, que foram exatamente o Contos do Além,
A Cripta dos Sonhos, né? E a Cripta dos Sonhos, Cripta dos exatamente. Sonhos. Que aí traz a imagem do coveiro, que tá com aquele capuz, né? Narigão, etc. Eles misturam ali os dois, mas puxa mais os 3 personagens ali, mas puxa mais pro Guardião da Cripta original. Que é o mais famoso, né? Mais famoso, exatamente, né? E aí ficou bem forte, né? Como você falou, essa tradição dos quadrinhos, mas depois começaram a achar que o Batman pegava o Robin, aí cagou tudo, né? Que a EC Comics vendia horrores, né, na época, com perdão do trocadilho aí, e até 1954, que o famigerado psicólogo Frederick Wertham lançou A Sedução do Inocente, e onde ele presumia que os quadrinhos estavam causando a delinquência juvenil, né? Era os quadrinhos, é tipo Crivella, né? Crivella do caralho, hein? Puta, maldito, né? O quadrinho tá desvirtuando moral, os bons costumes, o cidadão de bem. O Rio de Janeiro pegando fogo lá. O Rio de Janeiro tá bem pra caramba. Parabéns, né? Se beijando. Sim. Pelo amor de Deus. E foi quando ele... Foi bem depois da guerra, então tinha a família que o pai tinha morrido na guerra, a mãe teve que trabalhar e os filhos ficavam abandonados em casa e aí eles ficavam na rua e tal. E o foco dele foi, todo mundo lia quadrinho naquela época, não era o quadrinho que estava causando aquilo, né? Aquilo era um problema todo mundo lia, um político muito maior, né? O buraco era muito mais baixo, mas todo mundo lia quadrinhos. Ele, na cabeça dele, a culpa era dos quadrinhos. Mas, enfim, sempre tem alguém para desviar o foco. Com certeza. Criar um espantalho, né? Nossa, mas é muito legal esse paralelo, né? Porque é exatamente a mesma coisa que aconteceu faz algumas semanas. Sim, e acontece até hoje, né? Acontece até hoje. Você vê que a humanidade evoluiu pacas, né, meu amigo? Ainda, por aí, pior ainda, foi que as editoras que estavam perdendo o terreno para EC Comics criaram o Comics Code Authority, que seria um manual dos bons costumes. Um manual dos bons costumes, né? E eles, convenientemente, né? A EC Comics era a que mais vendia na época, convenientemente, um dos itens era que não poderia ter nos títulos, né? Terror, horror, crime e... mistério, assassinato. Palavras, né? Que eram os títulos da EC Comics, né? Tinha na capa isso. Mas não foi de propósito. Não, foi só totalmente pensando no bem da nação. E aí eles mataram 2 coelhos com uma caixa d'água só, né? E eles, tudo bem, agora a gente pode publicar o nosso e ainda já eliminou o maior concorrente da época. Malandro é o Mário, né? Que tira a moeda até de tijolo. Pois é, no soco. No soco. Mas aí os quadrinhos popularizou a história do host de terror e aí ele foi muito bem utilizado na TV. Que aí ele migrou pra TV e em 1954 a gente teve a primeira host que foi no The Vampira Show, que era a vampira, ou Vampira, não sei como você prefere chamar, que era a personagem criada pela Maila Nurmin, que ela tinha um visual completamente inspirado na Morticia Adams. Do quadrinho, do né? Quadrinho, não era nem era o Cartoon, exatamente, né? Porque ainda não tinha saído a série. Falando nisso, vai ter desenho novo da Família Adams. Vai ter uma animação aí. Vai ter uma animação que vai estrear. E quer que a gente faça um especial sobre a Família Adams? Curte Gomes, Tio Chico, Feioso, Mãozinha, Primo It. O Primo It já é gente boa. Primo It troca a maior ideia. É bem expansivo. Sim. Tropeço. Escreve aí embaixo que você, se você gosta da Família Adams, que a gente pode fazer um episódio especial. Vamos fingir que não tá na pauta, né? Talvez a gente faça. Sim, tá bom? Curtir aí, se você gostar da ideia, a gente faz. E foi de 1954 a 1955, que era um programa que passava os filmes de terror e sci-fi dos anos 50 na televisão, nas sessões à noite, né? Sim. E a vampira... Só que depois, quando o programa saiu do ar, passava na ABC, na filial da ABC de Los Angeles. Quando o programa saiu do ar, ela meio que entrou no ostracismo, que é quando o Ed Wood foi resgatada. Resgatou ela para o Plano 9 do Espaço Sideral. Plano 9 do Espaço Sideral. Pois é. Inclusive tem aquela cena legal no filme do Ed Wood, né? Ed Wood, Tim Burton. No filme do Tim Burton. Do Tim Burton, tem. Exatamente. Tem o Johnny Depp nesse filme. Tem o Johnny Depp. Do Tim Burton. Coincidência, né? Estranho. Mas ele nunca faz isso. Quase nunca, né? E tem a cena que o Ed Wood oferece o trabalho pra ela, que ela tá num jantar ali pra
arrecadar fundos, né? Arrecadar fundos, exatamente, né? E aí eles vão trabalhar juntos. O Bela Lugosi, que ele deu aquela última chance Thor também. Johnson. Última chance mesmo, né? Thor, né? Thor Johnson. Ele era wrestler, né? Wrestler. Mesmo. Mas você vai falar que Plano Novo Espaço Sideral é o pior filme já feito, mano. Tem tanta tranqueira que já foi feita depois. Vocês não viram os DVDs que eu joguei no lixo, por isso vocês estão falando isso daí. Ó, eu vou fazer um disclaimer ao vivo aqui. Cobrança ao vivo, em rede nacional, na rede mundial de computadores. Tá, tô sentindo falta dos jogos do DVD aqui, do sketch, né? De você jogando um DVD no lixo, Gui. Não, é que isso aí é de imediato. Quando você menos esperar, vai ter. Né? É algo que não é planejado. Não. Na hora que eles. Ó, tem um DVD no bolso aqui, vou jogar fora. Mas na vez foi. Vocês nem viram eu colocar a parada no bolso aqui. Entendi. Então, quer dizer. Hoje, pode ser na próxima sexta. Então, por isso, inscreva-se no canal, ative a notificação, fica ligado em todo episódio aqui, porque Tem que tá. quando você menos esperar, pá! Sim. Ele vai dar uma de Barack Obama e dos rappers. É lógico. Drop the DVD. Muito bem, né? Maravilhoso, né? E a questão da Vampira, que tem um programa de TV com um host, mostra como os quadrinhos de terror eram importantes, estavam vendendo tanto na época que alguém da TV deve ter lido, né? E falou, isso aqui dá pra usar, então... Né? Exato, faz todo sentido. E é bom, e é muito bom, é engraçado você pegar uma mulher, é a primeira host do cinema de terror. Isso é muito bacana. E aí, 59 a gente teve Além da Imaginação, que acho que foi lá que Rod Serling usou... Isso é em estilo Corujito, né? tá aparecendo lá do nada. Opa! O que você acharia disso? Do nada aí. Maravilhoso, né? A primeira versão da Além da Imaginação. O Geninho, na verdade, não é o Corujito. O Geninho. Do nada, cara, né? O guaxininho lá de macacão. Pô, véio, esse cara é gente boa, né? Você tá lá entretido. Que trocar ideia com o Serling, né? Nossa, do nada ele chega. O que você faria? Café, ele aparece assim. Né? Já corre. Já corre, a gente vai ficar trancado no café filosofando. Sim. É muito bom, né? E aí ele talvez tenha se instituído hosts nas séries. Eu acho que sim. Sim, né? Sim, porque depois a gente teve o Alfred Hitchcock apresenta. Sim, temos. Lá na frente a gente teve até o Fred Krueger. O Jason nunca teve, né? Porque não podia, né? Ele não ia ser um bom apresentador. Né? Você até colocou lá ele no talk show? No talk show com o mano lá do... Eu sei quem que é, mas eu esqueci o nome dele também. Puta, tentando trocar uma maior ideia, e pra ele tá, meu, discorrendo né? Um argumento, né? Pô, mas às vezes é muito melhor ficar quieto do que não ter o que falar. Sim. Ou falar bobagem. Com certeza. Já dizia Romário, né? Pelé calado é um poeta. Entende? E o Rod Serling, ele fez o Além da Imaginação e o Night Gallery, né? Night Gallery, as duas. Que foi de 69 a 73. Sim. Exatamente, ele era o apresentador. Ele era. E aí a gente teve as duas novas versões de Além da Imaginação em 2002 com o Forest Whitaker. E é de 2019 com o Jordan Peele. Você já assistiu? De novo. Você já assistiu o Além da Imaginação do Jordan Peele? É uma bosta. Vergonha alheia. Uma bosta, vergonha alheia, bicho. O Jordan Peele inventou a crítica social, né? Sim, com certeza. Você deve estar ofendendo muita gente aí, porque, né? Antes do Corra não teve. Rod Serling nunca fez isso. Nunca fez isso. E, mano, é uma bosta. Aquele episódio que o Jacob Tremblay é presidente dos Estados Unidos, eu parei ali que não dá. Nem sei se tem coisa boa depois, eu duvido. Mas, nossa, cara, é muito ruim. Fui com muita expectativa e, tipo... Maldito 2002 também não é bom. A expectativa é a mãe da decepção. Né? E é engraçado que o Além da Imaginação ele fez a volta, porque recentemente tem a versão em quadrinhos que o Rod Serling apresenta nos quadrinhos. Então ela fecha o círculo aí. Né? Olha só. É bom, agora que existe botaram o Peter Cushing no Star Wars, bota o Rod Serling de novo apresentando. Com certeza. Gente, dá. Melhor, né? Hoje em dia dá. Dá, melhor.
Não botaram Tupac no holograma, no show? Sim, com certeza. Não, pronto. Não dou... Mas é melhor vamos parar por aí, porque essa moda pega. O Scorsese não rejuvenesceu o De Niro e os caras lá no irlandês? Então, vamos parar que essa moda pega, vai que bota o Renato Russo de volta no show ali no... O que poderiam fazer é rejuvenescer o Roberto Carlos, né? Mas eu acho que ele nem tá vivo, ele deve ser um ciborgue já. Ele, Silvio Santos... Ele é um ciborgue. Ele é um... Agora pegou pesado, hein? Além da imaginação. Realmente, a definição do mundo real de ciborgue é o Roberto Carlos. Sim, cara, isso é realmente... Ai, caralho. E aí nos anos 60, vindo pra nossa terra Brasília, estivemos ele. Ai, Falta palavra. Falta palavra pra definir. Falta palavra. Não tem como definir o indefinível. Grande Zé. Esse é. Zé do Caixão. E o próprio filme, né? O primeiro filme começa com uma bruxa apresentando como os quadrinhos da EC Comics. Exatamente. Sim, uma bruxa a lá Macbeth, né? Com a caveira de isopor na mão. Maravilhoso. E aí a gente teve anatomicamente acurada, cara. 100% da acurácia científica, né? E aí a gente teve vários programas de TV também, no qual o Mujica, com o personagem do Caixão, foi host, foi apresentador. Sim. Como que é? Além. Muito além do além. O nome do programa que a televisão brasileira já teve, né? Sim. Além, muito além do além. Que ele apresentava vários causos sobrenaturais ali, né? Principalmente na época ali que tava o espiritismo estava em alta e tal. Muito bom. Era muito focado nessa... Era na Band, foi ao ar na Band e hoje, infelizmente, não temos mais nenhum registro porque ou as fitas foram perdidas em incêndio ou gravaram em cima, tipo, sei lá, Maria do Bairro, alguma coisa gravaram. Nossa, você não ficava puto, mano, quando você gravava o teu filme que passava lá, aí tua mãe ia gravar um episódio da novela em cima na fita VHS? Eu fiquei nervoso quando eu gravei o Máscara. E aí meu pai foi lá e gravou Rolling Stones, Mick Jagger em cima do Máscara. Porra, aí tá tirando, hein? Não, mas ainda vai, né? Não, mas e o Máscara, o Jim Carrey e tudo mais? Podia ser pior. Quebrou Dias. Podia ser pior, Frank Aguiar, já pensou se ele tivesse Não, meu pai tem gostos bons, ainda bem, pai. Obrigado. Mas... Gravar a receita da Ofélia. Palmeirinha? Nossa, Ofélia. Entreguei a Ofélia? Puta que pariu. Eu não sei nem quem é uma Ofélia. Então, entreguei a RG agora. A Ofélia é a precursora da Ana Maria Braga e da Palmeirinha, que tinha cozinha maravilhosa. Ela era um host. Era um host. Tinha TV Mulher, né? Um host da culinária. Cadê o menino? Ana Maria Braga. E teve o Estranho Mundo do Zé do Caixão também. Estranho Mundo do Zé do Caixão, que foi pela Tupi, aí já nos anos 80. Teve Tupi. Que tem o filme. E o quadrinho, onde o Zé do Caixão apresenta os quadrinhos também. Que foi escrito pelo Luchetti, né? Que também era roteirista do filme. E desenhado pelo Nico Rosso. Que é um baita de um gibi da hora, assim. E é legal porque você vê o quanto ele era transmídia, o Zé do Caixão. Sim, o Zé do Caixão é muito transmídia antes do transmídia. Ele tem até marchinha de carnaval. Tem marchinha de carnaval, tem... Cachaça, tem, como é que chama? Marafo do Zé do Caixão. Marafo do Zé do Caixão, como é que chama aquele... do Nordeste lá, literatura, Cordel. Aí, ó. Aliás, tem um baita de um texto, né? Não vou esconder a modéstia, né? Mas tem um texto, uma pesquisa bem grande que eu fiz sobre os quadrinhos do Zé do Caixão lá no site. Verdade, o link tá aí embaixo também. E tem um episódio clássico do Cine Trash. Cine Trash, onde o Mojica encarnou de vez o host. O host. Com certeza. Você! Que não jogava só, toda vez a praga do dia! Não só sendo host, mas nessa época também a Band Filmes produziam filmes originais. E então o Zé do Caixão, Mojica, também produziu e lançou alguns diretores nacionais. Roger Corman brasileiro. Pois é. Muito foda. Muito bem. E antes disso, nos anos 81, um show do Outro Mundo, na TV Record. Também. O cara é... Mestre. Mestre. Falando em 80, na década de 80, a gente teve essa tradição dos hosts de horror, mas talvez nos anos 80 que surgiu a mais famosa das apresentadoras do horror, que é a Elvira. Cassandra Peterson,
Beijo, musa da minha vida toda. Um grande clássico da Sessão da Tarde, né? Elvira, Rainha das Trevas. Politicamente incorreto da Sessão da Tarde. Sim, 88, mas era tipo puta empoderamento feminino foda, né? Porque eu lembro que o cara ficava querendo bulinar ela, o cara ficava querendo bulinar ela e ela manda pra puta que pariu do estúdio, bate no cara, descobre que ganhou a herança lá e vai pra cidadezinha, que é uma cidadezinha careta, meio footloose, né? E aí era, mano, toca o terror. Toca o terror. Muito bom. E é muito engraçado, é muito legal a história de como a Cassandra se tornou a host do Elvira Movies Macabre, que era o programa da época, que tinha um cara chamado Larry Vincent, ó, reparem nesse nome. Vai anotando. Larry Vincent, ó, coincidência? Acho que não. Larry Vincent, que ele fazia o Sinister Seymour, era o nome do host, e ele tinha esse programa, e aí o programa chama Fright Night. Vincent Fright Night, que a gente já remete ao Hora do Espanto, do Tom Holland, que não é o Homem-Aranha, é o diretor, que era o filme do Vampiro Bonitão. Vampiro Bonitão. Jerry Dandridge. Vizinho, né? Vizinho, vampiro que toda senhora gostaria de ter. Chris. É o Chris e o Charles Brewster, né? Chris Sarandon era o nome do diretor, Charles Brewster era o nome do personagem. E tinha o Peter Vincent, que era o personagem do Roddy McDowell. Que chamava Peter Vincent porque tinha a mistura do Peter Cushing com o Vincent Price. E ele era um apresentador falido desses programas da meia-noite de terror dos anos 60, né? Até quando o garoto lá se depara com o vampiro, ele vai atrás dele buscando dicas, né? Porque ele era o Peter Vincent, The Great Vampire Killer. Muito bom. E aí o Friday Night era esse programa, o cara morreu, aí a KWJTV, lá de Los Angeles também, queria fazer um novo programa, chamou exatamente a vampira. A Myra Nurmin, porque ele queria ressuscitar o The Vampire Show. Não deu certo. Novamente com perdão do trocadilho aí. Não deu certo. E aí eles encontraram a Cassandra Peterson, que trouxe a personagem da Elvira, que ela falou que ela tinha... Que era aquela coisa meio anos 80, punk, gótica, Joan Jett e tal, né? Rock and roll ali. E aí surgiu o Elvira's Movie Macabre, que ela fazia realmente esse papel de host, muito inspirada na Vampira. Até rolou depois um processo, né? Sim, a Vampira processou ela porque achou que ela tava roubando o visual, né? Copiando ali na cara dura. Contra fatos e argumentos, né? Vamos dizer que não é a mesma coisa, é tipo, copia, mas não faz igual. Eu tenho convicção, eu não tenho provas, né? Copia, mas não faz igual. E aí, em 82, surgiu o Movie Macabre, que em 88 ela se tornou tão famosa, tão popular, que era um programa de Los Angeles, que depois foi pra rede nacional, se tornou um puta de um ícone do terror. Eu tenho lá minhas ressalvas, porque ela representa também muito aquela coisa do tiozão do horror, né? Que tipo, as pessoas ficam naquele visual de Elvira e das trevosas. Só de preto, né? Horror preto, metaleiro. Não é. O terror não é mais isso, não é só isso, calma lá. E passava na sessão da tarde, né? Ela rodando. Então, ela isso é malabarismo. Isso é uma habilidade única. Eu nunca vi nada igual. Nunca vi nada. Parabéns, Cassandra. Parabéns. Desculpa o sexismo, mas enfim, né? Não dá. Mas ao mesmo tempo ela empoderava. Ela mostrava que a mulher tinha que chutar bundas, exatamente. Isso aí. Sim, e ela chega na cidade lá, eu sou assim, pronto, não tô nem aí, não se mete na minha vida. Vou usar o decotão que eu quero, é isso aí, muito bem. Pronto, e ela tá muito bem no alto dos seus 68 anos. Ela tem um Instagram, ela é bem ativa no Instagram, isso é bem legal. Bem legal. Mas ela também tá em tudo quanto é horrorcon. Todo. Por isso, entra nesse mérito. Nesse tiozão do horror. Mas ela, a série, ela apresentava na TV, depois virou 2 telefilmes, né? Ou foi pro cinema? Acho que teve um pro cinema e um telefilme. Eu sei que o de 88 foi pro cinema, eu vi a Rainha das Trevas. Aí depois teve uma continuação que eu acho que é telefilme. Mas ela também... ela também transmite, migrou pros quadrinhos. Ela tem quadrinhos, ela como personagem e como apresentadora também. Hoje em dia é publicado pela Dynamite. Mas ela já foi da DC também? Ela já teve uma adaptação para DC na época. Olha só. Curta, né? Curta temporada. Vida curta. Curtíssima temporada. Vida curta. E agora ela tem essa série mais contínua na Dynamite. Ela já encontrou Drácula,
E aí eles piram na batatinha, é bem divertido. E a gente tava conversando no Background sobre os outros rosters da DC. Sim, né, falando que a Elvira teve uma adaptação pela DC. A DC nos anos 70 entrou nesse filão aí do horror, por volta do finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70 ali até 80, com a série, ela tinha House of Mystery, House of Secrets, House of Rising Sun, várias houses ali. E ali eles introduziram vários personagens como hosts, né, que era, por exemplo, o Caim, o Abel, a Eva, né, os bíblicos mesmo, que eles estavam num limbo ali, onde ficavam essas casas. Cada casa, uma contava um segredo, uma contava um mistério. Interessante. Elas ficavam fofocando, né? Isso, quando chegava alguém ali, se deparava com uma história que era ou um segredo ou um mistério. E esses personagens depois... Parece verdade o desafio, né? Segredo. Vamos jogar Segredo Mistério? E depois esses personagens foram resgatados pelo Neil Gaiman quando ele começou a escrever o Sandman. Ele colocou todos eles como personagens que vivem na Terra dos Sonhos lá, né? Que tem o Lucien, que é o bibliotecário dos sonhos, foi um apresentador, a Eva, quem mais? E a gente tá cometendo um erro muito grave aqui, porque a gente falou que, por exemplo, eu vi a Vampire são hosts, não, elas são hostess. Hostess. Desculpa o erro de... E o destino... O high stake aqui. O erro de... Lost in Translation. E o Destino, que é o irmão mais velho do Sandman, foi um host de terror também na época. Os personagens mais conhecidos, né, também, não conhecidos, mas o Vingador Fantasma e o Espectro, que são personagens de terror da DC, também fizeram curtas participações ali como... Eles apresentavam, mas depois eles entravam na história, né? Eles começavam contando... Eles cobravam escanteio e queriam correr pra cabecear. Isso. Eles contavam, causos que aconteceram com eles, vamos colocar assim, né? Entendi. Eles gostavam do centro das atenções. Né? E a DC entrou nesse caminho porque depois que a DC Comics terminou ali, parou de publicar o terror, no finalzinho dos anos 60, o Comics Code começou a cair, né? Algumas editoras encontraram caminhos para fugir, por exemplo. Eles publicavam em preto e branco e formato magazine, então eles colocavam matérias e tal, então eles vendiam como se não fosse quadrinho, como se fosse uma revista em quadrinho. Mas mesmo as próprias editoras começaram a burlar, tentar usar, porque tem aquela história clássica do Norman Osborn, cheirando pó, né, cheirando pó do Homem-Aranha, né, que foi quando a primeira vez que o Stan Lee resolveu, vamos publicar 100. E o Ricardito, que era o sidekick do Arqueiro Verde, que também usando heroína. Que injetava heroína nas histórias dele com Lanterna Verde, né? Ali começou... Eles faziam isso, não tinha... Aí eles foram percebendo que não tinha muita consequência, além de algumas lojas falarem, não vou vender. Essa loja do Crivella. Porque senão os pais iam chegar, olha isso aqui e tal, então eles tinham esse receio. Mas com o tempo isso foi caindo até os anos 80 ali, já tinha... Mas até 90 teve o final, né? Foi 2000 e pouco, acho que ainda tinha algumas. Tudo isso? Porra! Mas eles foram caindo aos poucos, né? Porque eles viam como era limitante, só ver o Batman, né? Quando o Batman ficou e 90, xarope. Justiceiro, Wolverine, aquelas coisas do Spawn. Aí eles largaram mão. E a DC entrou nesse caminho porque um pouco antes a Warren foi talvez a segunda editora mais popular de terror, que teve a Creepy e a Eerie, que eram duas revistas gigantes de terror, que traziam artistas de renome e tal, que tinham o Tio Creep e o Primo Eerie, que eram os apresentadores, né, das suas respectivas. Tio Creep e o Primo Eerie. Tios. Era em família. Era em família. Entendi. E a Warren também lançou a Vampirella, que aí talvez a Vampira pudesse até dar uma reclamada também, né, já que ela reclamou da Elvira. A Vampirella começou como uma hostess de histórias de terror na revista dela. Que legal, bacana. Depois ela passou a ser um personagem, quase um super-herói ali. Vampira, se liga. E aí a gente, falando de novo dos quadrinhos da DC Comics, em 89 a gente teve a adaptação do Contos da Cripta para a TV, a famosa série da HBO,
que foi de 89 a 96, foi uma série bem longeva, com 93 episódios, que tinha a personagem que era apresentado pelo Guardião da Cripta, que era o Crypt Keeper, que foi um boneco inclusive criado pelo Kevin Yeager, que foi o criador do Chucky e responsável pela maquiagem da Hora do Pesadelo 3, ele que criou o visual daquele boneco, que também ficou bem famoso depois, né? E eu lembro que passava na Band, o Contos da Cripta. Tiveram 2 filmes e puta série. É uma baita série, eu adoro. É uma série que revelou, inclusive, muita gente, né? Não, e trouxe muita gente foda pra direção foda, e pra atuar. Sim, com certeza. É uma coisa hoje é inconcebível, eu acho. Hoje não teria... Tipo de diretores o tipo de coisa, assim, de trazer gente famosa, sabe? Você imagina uma série pegando, sei lá, o Steven Spielberg hoje para dirigir um episódio de TV, um Christopher Nolan, não ia acontecer. Não ia eu acho que o que mais chegou perto foi o Master of Horror, né? Mas que era também só não era só da patota do horror, mas terror. também que eles viram que não deu certo depois do imprint lá, né? Do Takashi Miike. Não, tem que ter um basta, tem que ter um limite, né? Qual é o limite do horror? Né? Chutou o balde, né? Mas no... Eles dirigiu, inclusive, um episódio que era Tales... produzido pelo Richard Donner e o Robert Zemeckis. No Tales from the Crypt, só vou citar alguns nomes aqui, ó. Fred Decker, Mary Lambert, William Malone, Mick Garris, Richard Donner, Tobe Hooper, Tom Holland. Gente... o John Frankenheimer, Walter Hill, William Friedkin. William Friedkin dirigiu um episódio, o Arnold Schwarzenegger dirigiu um episódio. Sim. Essa o Dan Aykroyd atuando, então assim... Tom Hanks também dirigiu um episódio, o Whoopi Goldberg. Era a galera que estava no auge ali na época dos anos 90, a HBO convidava pra... que a HBO sempre foi... Vocês ficam babando ovo pra Netflix, né? A HBO sempre mudou paradigmas. Sempre. Posers! E essa série, ela trazia adaptações das revistas da EC Comics, não só o Contos da Cripta. E se você lê, eles são muito fiéis, assim, muito fiéis mesmo. Legal, bacana. E aí sempre era dublado pelo John Cassir, a versão original, e teve 2 filmes. Que era o Bordel de Sangue e o Demônios da Noite. Demônios da Noite, né? Que é a tradução equivocada de Demon Knight, né? Vamos colocar o K aí, frisar, né? O Camudo, Knight, é de cavaleiro. Não de noite. Não de noite, né? Provavelmente traduziram de ouvido, né? Traduziram ouvido. É foda, né? Igual os caras... Mas é foda, tem umas coisas que quer dizer, tipo tree. Qual que é a árvore e qual que é 3? E o urso, cerveja e barba. Bear. Bird. Esse traduzir de ouvido é foda, né? Igual, tipo, se toca violão, toco, mas de ouvido. Porque eu não sei ler. Mas essa tradição, ultimamente, a gente mantém? O que a gente tem de novo de... em cinema, além dos da Amicus, eu consigo lembrar do Creepshow, que já é totalmente baseado nesse comics do Stephen King e George Romero, e o Trilogia do Terror, que o John Carpenter faz o papel do legista lá, e vai puxando as histórias. Sim, o Body Bags, né? 93, mas eu acho que é uma coisa que meio pouca coisa, né? É uma coisa que meio que acabou, assim, porque, embora eu acho interessante que quanto mais as pessoas hoje gostam de um filme bem explicadinho e tudo mais, a figura do apresentador, que era um cara que guiava ali mas ele deixava na entrelinha pra pessoa interpretar, Sim, mas hoje em dia seria uma figura que poderia ser útil, né? Exato, né? Mas aí ia ser muito Mobral ele explicando, né? Eu acho que não seja, né? Hoje em dia. Então, é isso que eu falo. Tirando o Jordan Peele na Twilight Zone, né? É uma bosta! Nos anos 2010 teve um revival da Linda Blair aí, né? Fazendo uma série pra CBS, se eu não me engano. The Scariest Places on Earth, onde ela era hostess, apresentando os lugares mais aterrorizantes da Terra, né? Com a narração da Zelda Rubinstein. Eita. Aí ela chegava, a casa está limpa. Provavelmente usaram isso só pra capitalizar ali, né? Certeza. O turismo macabro. Turismo macabro americano, sim, pode crer. Mas nos quadrinhos isso ainda é muito vivo, assim. A gente tem a série do Twilight Zone, que está em quadrinhos, tem a Elvira, teve uma série Vincent Price Presents, que teve também na TV, né, que virou quadrinho,
que era o Vincent Price, sei lá, ele foi apresentando, né? E ele virava um personagem também dentro da história. Isso sempre teve. A Marvel, a DC sempre traz algum revival desses personagens, assim, mas no cinema e na TV meio caiu em desuso. Faz falta. Eu gosto. Seria bem aproveitado, né? Diria que faz falta. Faz falta. Tem um demôniozão lá apresentando, falando todas as podridão aí, seria... Da humanidade, né? E tem tema, hein? tem cada vez mais. Bastante. Temporada mais longeva que o Contos da Cripta. Sim. Né? Mas tem nós. Temos nós, hosts. Hosts da internet. Hosts do trash modernizado. Para. João Câmara é um host. Também. Mas eu fiz isso só porque tem bomba e tem um revival. E o revival, vou fazer o papel de tiozão do horror do bem. É bomba também. É bomba? Também. Eu tenho certeza que você lembra do Linha Direta Mistério. Linha Direta Mistério. E aí? Eu me cagava com Marcelo Rezende era um rosto. Com certeza. ET de Varginha. Porra. Operação Prata. Operação Prata. Meu, host, acho que é o mais famoso do Brasil. Nossa, o episódio do Joelma é assustador, cara. Sim, com certeza. Tem no YouTube, dá pra achar fácil. Pode crer. E isso vem antes, que tinha um homem do sapato branco, ele era... também. Tinha uma tradição aí de casos sobrenaturais. Tinha o Você Decide, que era o Sérgio Chapeleiro, né, que fazia o host também. Então, e aí eles tinham alguns episódios de terror ali, de mistério, né? Morte, Eu lembro que teve do PC Faria. Sim, teve o do Chico Picadinho também. E esse era no Linha Direta normal. Depois o mistério começou com umas paradas escabrosas, assim. Geralmente história sem explicação até hoje, né? Esse do Prato aí, tinha a Operação Prato, ET de Varginha. Sim, esse negócio é escabroso. Esse me cagava, velho. Esse foi revival. Não é bomba. Não é, mas é algo que poucas pessoas lembram e eu acho que a TV Globo deveria passar aí umas 3 horas da tarde. Vai passar a Avenida Brasil? Passa a Linha Direta. Tudo cortado, né? Tudo picotado. Mas é uma coisa que o pessoal não conecta muito, mas era um apresentador, o cara. Sim. Era um host de terror ali, pesado. Pesadíssimo, velho. E eu tinha medo desse e só esse povo quando do Ratinho. Ainda 2 coisas que eu não assisti. Eu tinha medo quando apareceu o Plantão da Globo. Nossa, E do Jesus do SBT, obviamente. Jesus do SBT. Mas ó, eu quero fazer aqui que isso foi fake news, hein? Não teve bomba nenhuma aqui. Você só quis fake news, tá ok? Bomba barra revival, né? Você só quis chamar a atenção do fã do horror como um bom host. Lógico. A gente tem que criar o ambiente para que chegue no ápice no final, né? Muito bem. Apresentamos os apresentadores do horror. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio. Estejam satisfeitos vocês que queriam ouvir sobre esse tema. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Trash Modernizado aqui na sua tela no YouTube. Nos vemos por lá. Tchau.